O mundo estava 15 anos depois do desastre, havia edifícios destruídos por toda parte, as pessoas sobreviventes que perderam suas casas e meios de subsistência estavam se reunindo em grupos. Um homem disse ao rapaz que desta vez decidiram expulsar a irmã dele. O jovem não acreditou nas palavras do velho e decidiu esclarecer mais uma vez o que disse, com o rosto expressando excitação e horror com a notícia que ouviu. O homem disse que não podia fazer nada, porque os exilados sempre são escolhidos por voto, mas o sujeito saltou até ele, agarrando-o pelo colarinho, começou a tremer e a gritar para o velho parar. Mas de repente apareceram 3 pessoas, um homem, aparentemente o principal, outro homem, seu conselheiro e uma mulher. Ela disse que não só a irmã do jovem estava com tuberculose, mas também não sabia fazer nada de útil, então por que gastar dinheiro com ela? Recursos. O menino ficou bravo com as palavras do cacique, sacou uma faca e apontou para o homem. Mas o patrão ficou surpreso e perguntou zombeteiramente que o cara realmente decidiu levantar a mão contra ele. O homem não levou a sério a ameaça do menino. O jovem olhou em volta. Havia muitos homens atrás dele, prontos para detê-lo a qualquer momento caso algo desse errado. O cara se acalmou, segurando com cuidado a manga do principal, perguntou ao homem onde havia deixado a irmã. Ele respondeu brevemente que nas montanhas. O jovem saiu silenciosamente deste lugar em busca de sua irmã, e todos ao seu redor, chefes e comuns, riram do rapaz. E então o jovem veio até a floresta e começou a procurar e ligar para sua irmã, pedindo-lhe que saísse. A irmã notou o irmão, mas sentou-se silenciosamente no mato e chorou. Ela não queria que o irmão a encontrasse, pois não queria continuar a sobrecarregá-lo. Mas o cara ainda encontrou a garota. Ele disse com alegria que ela realmente havia esquecido que o jovem sempre ganhava no esconde-esconde. A menina ficou feliz ao ver seu parente e sorriu, mas no mesmo momento empurrou o irmão, pois um zumbi enorme e perigoso apareceu de repente na frente deles. A irmã perdeu a consciência e o jovem começou a chorar, pois a menina o salvou sacrificando-se. O cara decide revidar o monstro, ele pega uma faca e vai matar o inimigo com ela, mas o zumbi também decide entrar na luta e ativa ondas vermelhas de poder. A faca do cara quebrou e quebrou ao meio. O jovem foi levado para uma árvore pelo ataque. O cara se arrependeu de ter usado o sistema de fixação tarde demais, pois se considerava péssimo. A irmã ficou inconsciente na grama. O jovem também estava deitado perto da árvore e quase perdeu a consciência, e o gigante zumbi ficou na frente deles, prestes a matar. Chamaram Wilson pelo nome e tentaram acordá-lo, mas no fim das contas foi tudo um sonho, e o cara adormeceu na aula. Acontece que o jovem estava na aula e a professora repreendeu Wilson. Darren estava sentado por perto. O cara ficou surpreso por ele estar vivo, pois o jovem morreu quase no início do apocalipse. Wilson começou a adivinhar o que havia acontecido. A professora disse que as cotas para a zona especial são muito valiosas. Só as pessoas despertas e os cidadãos com menos de 30 anos podem receber essas cotas. Sem cota o caminho para a zona especial fica fechado. O cara pensou em uma zona especial. A professora falou em abrigos. O cara desconfiou que realmente tinha voltado ao passado. O jovem tentou ligar para o sistema. Uma tela de holograma azul transparente apareceu na sua frente. Estava escrito nela que se tratava de um sistema de recompensa de apego, que o aconselhou a começar a formar um apego. O cara ficou feliz que o sistema ainda funcionasse, e pensou que na vida anterior ele não tinha conseguido mandar familiares para um abrigo. Sua mãe morreu na primeira onda, e depois sua irmã. Então o jovem decidiu para ter certeza de entrar na cota desta vez. Bem no início do fim do mundo, Kevin tinha vantagem de um grupo de subordinados. Wilson e sua irmã tiveram que se juntar a eles, caso contrário não sobreviveriam neste mundo. Mas esse egoísta cruel os tratava como escravos, espancava e perseguia seu irmão e sua irmã por qualquer coisinha. Até que um dia o despertar veio e Wilson viu o poder deles pela primeira vez. O cara decidiu salvar a irmã dessa vez. E então apareceu um prédio alto de vários andares. Era a empresa de crédito de Kevin. De repente, alguém enfiou uma caneta na mão do homem. Um dos homens segurou a garota, notou seu caráter terrível e o segundo tentou arrancar a caneta de sua mão. O primeiro homem disse para a menina se controlar e se ela quiser culpar alguém, então deixe que ela culpe o pai inútil, que se suicidou, ou a mãe, que fugiu. Então a menina só pode vender o corpo, senão ela será em dívida e não vai pagar. O homem acrescentou que seria melhor se ela ouvisse e batesse na garota com um joelho na barriga. Mas a menina disse ao homem que era melhor eles próprios perguntarem ao pai. Naquele momento, Wilson irrompeu na sala e derrubou a porta com um chute.
Os vilões imediatamente olharam para o cara com desagrado, perguntaram ao jovem quem ele era e por que apareceu aqui. Wilson disse aos homens que ele era um super-herói e estendeu um bastão na direção deles. O chefe dos bandidos chamou o cara de louco e mandou seus rapazes baterem nele. Aqueles homens o encaminharam com entusiasmo para o jovem que estava na saída. Mas num instante, o cara acertou-os no rosto com toda a sua força e velocidade com um taco de beisebol de metal. Wilson agarrou o patrão pela garganta e começou a apertar com toda a força. O rosto do patrão congelou de horror e perplexidade. Ele agarrou a mão do cara na tentativa de resistir. O homem teve dificuldade em perguntar por que o cara estava fazendo isso, mas o jovem respondeu que havia decidido cobrar dívidas. E Wilson acrescentou que os homens lhe deviam muito por outra linha do tempo. O patrão não entendeu do que o jovem estava falando. Seu rosto começou a expressar não só medo, mas também surpresa. Ele pediu esclarecimentos ao rapaz. O principal, quase chorando, tentou fugir das garras de Wilson. Ficou claro que ele estava com medo. O homem perguntou ao cara como entender isso, e quem ele era. Outros 2 bandidos estavam caídos no chão, já espancados por o jovem. O jovem se aproximou da menina ferida e perguntou baixinho como ela estava se sentindo e se estava tudo bem com ela. A vítima abriu os olhos, levantou a cabeça e perguntou ao rapaz quem ele era. O jovem pensou na resposta. Wilson virou-se para os homens e disse que quase havia esquecido alguma coisa. O cara se aproximou do principal, ficou assustado novamente, perguntou ao menino o que ele estava fazendo. O jovem perguntou ao homem onde estava a nota promissória, mas o patrão fingiu que não entendia o que o rapaz estava falando e se perguntou o que era o recibo e acrescentou que não entendia nada. Wilson, com um tom ameaçador, pediu ao bandido que pensasse. Imediatamente o patrão apontou o dedo para a mesa com medo e com a voz trêmula disse que a nota promissória estava ali em cima da mesa. O jovem olhou na direção que o bandido apontou. O cara foi até a mesa e estudou o conteúdo da nota promissória. Wilson também percebeu uma adaga em cima da mesa, levou consigo. O jovem se aproximou da menina, entregou-lhe um recibo e uma adaga e disse para ela pegar para si. Agora ela não deve nada a ninguém. A vítima rasgou com raiva a nota promissória e disse que não devia um centavo. Uma tela de holograma azul do sistema apareceu na frente do jovem, que dizia que havia surgido uma oportunidade de criar um anexo, mas na parte inferior havia uma notificação de que Sharon não havia acordado e não poderia obter a habilidade. O jovem percebeu que primeiro ele precisava ajudá-la a despertar a habilidade. O jovem decidiu que era hora de vingança. Wilson perguntou à garota quais eram seus planos e entregou-lhe uma faca. Uma expressão de surpresa apareceu no rosto do estranho. Ela olhou para a adaga com os olhos arregalados. Quando o menino e a menina saíram, caiu uma chuva negra. O rapaz estendeu a mão, que estava coberta de gotas pretas de água. Wilson relatou que a chuva negra havia começado, e o jovem pensou mentalmente que o fim do mundo havia começado novamente. Uma tela de holograma azul apareceu na frente do cara, o que indicava que Sharon tinha a habilidade de despertar para manipular metal de rank A. O cara ficou surpreso que a habilidade era de rank A. Outra mensagem do sistema apareceu sobre a obtenção da habilidade de detecção de metais grau S. Existem níveis de habilidade de baixo a alto. As habilidades estão relacionadas aos 6 sentidos básicos e as habilidades acima do nível S são sentidos duplos. Os níveis de poder de fraco a forte foram os seguintes: nível de tempestade, nível de inundação, incêndio, tsunami, desastre natural, indestrutível. O nível de poder é baseado no poder destrutivo do desperto e, teoricamente, desde que seus poderes sejam desenvolvidos adequadamente. O indestrutível despertado com habilidades de classificação E também pode derrotar um desastre natural despertado com habilidades de classificação A. O jovem só recebeu uma habilidade de classificação D em sua vida anterior. Como a habilidade que ele obteve era muito ruim e ele acabou atingindo o nível máximo da tempestade, a habilidade do nível S é realmente poderosa. E assim que o cara acordou, sua força se aproximou do nível máximo da tempestade. Enquanto o cara pensava em tudo isso, a garota se aproximou dele e perguntou por que ele tinha as mesmas habilidades que ela. Wilson virou-se para o estranho e respondeu com um sorriso, porque eles eram iguais. A garota ficou surpresa, o constrangimento apareceu em seu rosto. Mentalmente, o cara pensou que, claro, isso se devia às inúmeras recompensas que recebeu devido ao sistema de apego, mas não podia contar isso à senhora. Algum tempo depois, a menina e o rapaz estavam indo para um abrigo onde havia outro lugar, outra pessoa caminhava com eles. Wilson pensou que no início do fim do mundo ele precisa vincular pessoas mais poderosas a si mesmo, então ele não tem chance de entrar no exército.
O homem disse que ele e a menina desenvolveram habilidades e perspectivas ilimitadas, iriam ingressar no serviço militar, que era a melhor escolha para eles. O jovem respondeu que iria pensar no assunto. O funcionário percebeu a chuva negra e notou que esse mundo está ficando cada vez mais estranho. Acrescentou que a cota para entrada na zona especial é muito valiosa, pois precisam discutir muito com a família. A garota disse com um sorriso que estava dando sua cota a Wilson. Ela perguntou se o cara queria, ele concordou, e o homem que estava ao lado dele lembrou com entusiasmo que este é um lugar muito valioso que não pode ser comprado nem por $1 bilhão. Então o funcionário se desesperou porque esses dois estavam criando para ele a ilusão de que lugares preciosos em uma base militar especial haviam caído no esquecimento. De repente, um grito alto de um homem foi ouvido não muito longe deles. Então apareceu um velho, sendo perseguido o mais rápido que pôde por 3 zumbis furiosos. A garota animadamente disse a Wilson para olhar ali. Ali as criaturas enlouqueceram e estavam se mordendo. O funcionário deu um passo à frente, protegendo o jovem e a menina, apontou a arma para os monstros e ordenou que não se aproximassem. Os zumbis já haviam atacado o velho, o derrubaram no chão. O homem ordenou ao monstro que se ele se movesse novamente, o funcionário atiraria nele. E então o homem atira no monstro com as palavras que ele o avisou. Ele olhou para ele. Mas 2 outros monstros já voavam em sua direção, prestes a atacar. O jovem e a menina ficaram horrorizados com o que estava acontecendo. Nem alguns segundos se passaram antes que um dos monstros derrubasse o funcionário, que pensava que aquele homem havia sido dominado por algo parecido com raiva. Wilson decide usar a habilidade de manipular metal. Sob a influência da força, o jovem arrancou pedaços da cerca de metal e puxou-a com lanças finas e longas. O jovem disse que resolveria tudo e atacaria os zumbis com essas lanças afiadas. As lanças perfuraram os monstros. O cara cerrou os punhos e derrotou os monstros. Eles caíram na estrada inconscientes. Wilson percebeu que os zumbis apareceram antes do fim da chuva negra, o que aconteceu mais cedo do que ele pensava. De repente, o celular do rapaz tocou em seu bolso. Era a mãe do Wilson ligando. O jovem disse para ela ouvi-lo e não sair para a rua, porque ali agora era perigoso. Mas de repente o jovem foi atingido por um choque elétrico. Sua mãe disse que sua irmã havia sido sequestrada. No mesmo momento, o cara direcionou ondas mágicas para os zumbis e os perfurou. Wilson entendeu que em sua vida passada não existia tal coisa de sua irmã ter sido sequestrada. O cara suspeitou que poderia ser um efeito borboleta. O jovem decidiu que não permitiria que nada acontecesse com sua irmã, aconteça o que acontecer. Nesse momento, o cara ordena que os monstros morram e cerra o punho. Enormes pontas de metal perfuram os zumbis. A menina ficou maravilhada com a força do jovem. Ela achou que o cara era muito forte. Com as mesmas habilidades ele era muitas vezes mais forte que ela. Assim, Wilson e Sharon conseguiram contornar todos os zumbis em seu caminho. Algum tempo depois, o jovem voltou para casa com a menina. O cara entrou em casa e imediatamente notou a mãe em casa. A mulher ficou feliz em ver seu filho. Mãe e filho se abraçaram. Wilson disse que estava tudo bem, ele já estava aqui, e prometeu que com certeza devolveria a irmã. A mãe começou a chorar e o filho perguntou se essas pessoas haviam deixado algum recado. A mulher respondeu que os sequestradores disseram a Wilson para ir ao prédio Kelvin, caso contrário matariam a irmã dele, e a mãe do jovem também perguntou quem eles eram. O nome do prédio parecia familiar para o cara, ele se perguntou onde poderia ter ouvido isso antes. A garota, que estava afastada todo esse tempo, entrou na conversa. Ela explicou que este prédio é propriedade de Kevin. O jovem ficou surpreso e esclareceu qual era sua relação com Kelvin. Sharon respondeu que ele era meio-irmão de Kevin. Wilson estava com raiva. Não tinha visto Kelvin em sua vida anterior e pensou que ele havia morrido no início do apocalipse. O jovem disse para a mãe que ali era perigoso e pediu para ela arrumar as coisas. O rapaz primeiro levaria a mulher para o abrigo, mas a mãe perguntou o que aconteceria com a irmã dele, mas o filho dela disse para não se preocupar, ele a devolveria. Enquanto a mulher fazia as malas, Wilson refletiu que a culpa era dele por confiar demais nas informações de sua vida passada. O cara entendeu que o fim do mundo era muito cruel, e se ele quisesse proteger sua família teria que ter mais cuidado no futuro. Ao longo do caminho, Wilson decidiu ajudar sua mãe a arrumar as coisas. Então o jovem se aproximou da senhora e colocou as mãos em seus ombros. A menina ficou surpresa. O jovem pediu que ela contasse tudo o que sabia sobre Kelvin. Sharon se concentrou. Algum tempo depois, Wilson, sua mãe e um companheiro de viagem chegaram à linha de defesa de uma base especial, e um guarda os encontrou na entrada da base. O jovem entregou-lhe a bagagem da mãe.
e ele se levantou e se despediu dela. E o rapaz também disse que a mãe dele deveria entrar, porque ele ainda tem lugar aqui. Então assim que ele salvar a irmã, ele vai mandar ela aqui para que ela possa fazer companhia à mãe. A mãe pediu ao filho que tomasse cuidado, mas Wilson disse para ela não se preocupar. O filho agora também acordou e disse que era hora de ir embora. A mulher não quis se despedir do filho, mas o jovem pediu à mãe que entrasse para não se molhar na chuva. A mulher concordou e foi com o guarda até o prédio da base. E então o rapaz e a moça seguiram a mulher que partia até o abrigo. Saindo da base, todas as portas estavam fechadas atrás deles. Um companheiro de viagem perguntou que tipo de chuva negra e maluca era essa, mas o próprio Wilson não sabia as respostas para essas perguntas. O cara acrescentou que provavelmente aquilo era um verdadeiro inferno. Então um dos zumbis apareceu na frente deles e voltou sua atenção para o cara e a garota. Antes que o zumbi tivesse tempo de fazer qualquer coisa, ele imediatamente recebeu um golpe de uma adaga através de si mesmo, graças à habilidade de manipular o metal, e depois disso a espada foi trazida de volta ao dono por uma onda azul mágica. O zumbi derrotado caiu na estrada e o jovem segurou a adaga na palma da mão com sua habilidade. Wilson observou que não parecia que hoje seria fácil. De repente, uma poderosa explosão foi ouvida em uma rua próxima, causando ondas de chamas e um forte barulho ensurdecedor. Uma garota correu até Wilson e o estranho. Ela estava toda envolta em fortes chamas. Ela correu para frente. A menina tinha longos cabelos ruivos, brincos em forma de duas luas, e ela mesma vestia um elegante vestido vermelho de estilo incomum. Embora a desconhecida estivesse envolta nas chamas do fogo, não havia uma única queimadura nela. Wilson ficou chocado, pois reconheceu essa garota. Ela era uma das 10 mais fortes do fim do mundo, a rainha das chamas Vivian. De acordo com suas lembranças, ela parecia exatamente a mesma, apenas o estilo do vestido era diferente, e a própria Vivian foi capaz de derrotar muitos inimigos zumbis poderosos com sua incrível habilidade de fogo. No passado, Wilson conheceu a rainha das chamas. Ela caminhava com 2 criadas, e o jovem então a notou. Naquela época o menino ainda não sabia quem ela era, e seu amigo ficou surpreso que o jovem não a conhecesse. Ele disse que agora havia uma pessoa desperta na base do nível de um desastre natural. Wilson simplesmente perguntou ao amigo se essa garota era forte, mas seu amigo o agarrou pelo ombro e começou a sacudi-lo indignado, e ele explicou que essa garota era a elementalista mais forte. Vivian era realmente uma garota poderosa e forte, ela possuía magia de fogo. Wilson entendeu que se conseguisse se aproximar dela, tinha certeza que se tornaria muito forte. Mas infelizmente para ele, Vivian estava apenas passando para buscar suprimentos enquanto completava uma missão, então o cara não conseguiu falar com ela. E agora Wilson não iria perder esta oportunidade quando a rainha das chamas estivesse certa na frente dele. O jovem agarrou a adaga com mais conforto e disse à nova amiga se ela estava pronta para lutar nesse novo inferno, mas a garota ficou chocada com as ações e palavras inesperadas do rapaz. Enquanto isso, Vivian já estava lutando com vários zumbis. Um dos monstros atacou direto nela, mas a rainha das chamas ativou sua habilidade mágica. Ela instantaneamente ficou coberta de chamas e gritou para os zumbis queimarem. A chama de Vivian se espalhou por uma grande distância dela, o fogo atingindo alturas incríveis. E assim o ataque de fogo da rainha das chamas começou a capturar um zumbi após o outro, e aqueles, envoltos em chamas, não podiam fazer nada nem mesmo se mover. Mas Vivian percebeu que havia muitos zumbis para o fogo agir corretamente. A garota teve que admitir que sua força não era suficiente para lidar com todos os monstros. De repente, Wilson saltou de trás da rainha de fogo. Ele pretendia ajudar a garota a derrotar o resto dos zumbis. Vivian claramente não esperava que alguém aparecesse de repente e pudesse ajudá-la. No momento em que o jovem voava por trás da rainha das chamas, ela conseguiu ver o rapaz e ficou muito surpresa com sua aparência. O jovem usou sua habilidade de manipular metal e em determinado momento foi capaz de perfurar os zumbis com seu poder. Aí o cara ativou outra habilidade chamada Moinho de Vento, em que a adaga não só perfurou os inimigos, mas também devido à rotação super rápida da espada em torno de seu eixo, isso acelerou o ataque e aumentou sua precisão e eficiência. Mas o jovem estava um tanto distraído e não percebeu o inimigo atrás dele, que atacou o rapaz por trás. No último momento antes do ataque zumbi a Wilson, o monstro foi repentinamente preso ao chão por algo grande no ar. A amiga do cara usou seu poder para direcionar o carro diretamente para o monstro, e com toda a sua força ela o jogou na estrada, enquanto ela mesma subia naquele carro. A menina disse com entusiasmo que este novo mundo em que devem viver é interessante. Wilson disse que era hora de matar,
e uma amiga disse que iria cobrir e com sua habilidade levantou o metal restante no ar para lutar contra os zumbis. E então o cara ordenou ameaçadoramente que avançasse e lutasse contra os inimigos. O jovem atacou o monstro com sua habilidade de manipular metal, mas enquanto isso, um segundo zumbi estava prestes a atacar o jovem por trás. Mas o amigo não permitiu que problemas acontecessem. Ela derrubou um enorme objeto de metal sobre o monstro e o jogou na estrada com toda a força. Enquanto isso, a Rainha das Chamas lutava com os inimigos. A batalha durava muito tempo e finalmente o jovem matou o último zumbi. Wilson disse com alívio que finalmente acabou, pois já estava cansado de matar. Seu amigo concordou com ele. A Rainha da Chama chamou a atenção para esses dois. Vivian pensou com admiração que aqueles dois eram tão fortes que provavelmente estavam no auge do nível da tempestade. Naquele momento, Wilson voltou-se para a Rainha de Fogo e perguntou amigavelmente à garota se ela estava bem. Vivian respondeu com entusiasmo que estava bem, e o cara se apresentou e estendeu a mão de forma amigável. A Rainha da Chama apertou a mão do rapaz e disse seu nome em resposta. O sistema exibiu uma mensagem informando que a possibilidade de vinculação foi alcançada com Vivian. A recompensa pela vinculação foi recebida. O jovem recebeu a habilidade psíquica de ignição classe S. Um pouco depois, os caras estavam distraídos. Sharon desenhava caricaturas de zumbis. O zumbi estava inconsciente, portanto, não se opôs à pegadinha da garota. O cara ficou por perto e assistiu essa atividade. De repente o jovem notou pulseiras vermelhas e azuis em sua mão. Ficou surpreso com o aparecimento repentino delas. Wilson anunciou que precisava se ausentar por alguns minutos e pediu-lhe que esperasse. Vivian se perguntou para onde ele poderia ir tão de repente. Sharon continuou sua atividade por causa do tédio. O cara encontrou uma grande loja próxima e correu para dentro. Lá o jovem decidiu testar a habilidade adquirida de controlar chamas. Em um momento, o espaço se encheu de ondas de fogo emanadas de Wilson. Uma notificação do sistema apareceu com uma oferta para aceitar a habilidade. O jovem pressiona o botão aceitar. E agora o cara não só poderia controlar todo o metal, mas também envolvê-lo em chamas de fogo para fortalecer sua técnica. O jovem decidiu praticar com os itens que estavam nas prateleiras das lojas. Num momento, e facas, tesouras, machadinhas, martelos e garfos giravam no ar. Wilson sacou sua espada para tentar usar as duas habilidades ao mesmo tempo. Um momento e a faca voou no ar e pegou fogo. Essas eram técnicas de controle e ignição de metal. O jovem notou que agora está tudo pronto. As duas habilidades são realmente perfeitas uma para a outra. O cara achou que já deveria estar no nível da enchente. Na verdade, na fase inicial da enchente, esse é um sistema simplesmente incrível. Sob a influência do fogo, a espada do cara derreteu e virou uma pulseira, que foi imediatamente colocada na mão do cara. Wilson comentou que isso foi excelente. Já era hora de voltar para as meninas, então o cara pegou uma caixa com alguma coisa e saiu da loja. Enquanto isso, Vivian se aproximou de outra garota e perguntou o que ela estava fazendo com tanto entusiasmo, e os olhos de Sharon brilhavam de entusiasmo. O gerente do metal pintou os rostos dos zumbis com seu próprio sangue e fez vários desenhos engraçados neles. Sharon levantou o monstro e convidou a Rainha das Chamas para se juntar à sua atividade, mas ela rapidamente agradeceu e recusou. Ficou claro em seu rosto que a garota não gostava desse hobby. O empresário do metal devolveu o zumbi à posição horizontal e não convidou mais Vivian para participar do desenho, pelo que a menina ficou mentalmente grata, e enquanto isso o jovem ainda não havia retornado para eles. A Rainha da Chama perguntou a Sharon para onde eles estavam indo e notou que era muito perigoso aqui e seria melhor se eles ficassem em casa, mas a Rainha do Metal notou que Vivian também estava do lado de fora, onde não era seguro. A Rainha das Chamas explicou que ela havia se separado de seus companheiros de equipe, e foi por isso que ela estava aqui. Sharon também decidiu explicar por que eles não estavam no abrigo. A garota disse que a irmã de Wilson havia sido capturada e eles iriam salvá-la. Após essas palavras, Vivian começou a fazer perguntas sobre como isso aconteceu, quem levou sua irmã, para onde a levaram. Sharon notou que a Rainha de Fogo estava muito preocupada, mas suas palavras deixaram a garota ainda mais envergonhada. Naquele momento, Wilson voltou para as meninas. Ele disse que elas estavam indo para a mansão de Kelvin. E a Rainha da Chama veio do outro lado, então o jovem perguntou se ela sabia o que estava acontecendo ali. Vivian respondeu pensativamente que não sabia como era a mansão de Kelvin, mas as ruas estavam cheias desses malucos. O jovem pensou nas palavras da moça. Ele não queria acreditar que tudo estava tão ruim. Mas então a Rainha Fogosa decide convidar os rapazes para irem com eles.
O jovem ficou muito surpreso com as palavras da moça. Ele não esperava tal proposta de Vivian, então decidiu esclarecer. Mas a rainha fogosa disse ao rapaz para não olhar para ela como um fardo, porque ela também é forte, ao que o jovem sorriu e agradeceu a moça em seu nome e em nome de sua irmã. Mas Vivian disse que essas gentilezas não eram precisava, era seu dever. Wilson perguntou para a garota o que ela queria dizer com dever, mas a rainha da tribo riu e disse que o cara tinha ouvido errado. O jovem decidiu não discutir com a garota e simplesmente concordou, mas em seus pensamentos ele estava se perguntando que Vivian estava tentando se esconder. O cara correu até Sharon, que fez uma expressão de surpresa no rosto, claramente não esperando por isso. E então Wilson entrega à garota a caixa que ele comprou na loja. A menina ficou ainda mais surpresa com o presente inesperado de um novo conhecido, mas não sabia o que havia dentro. O cara explicou que esses batons são de uma cor ótima, mas ela nem sempre vai usar a mesma cor monótona, e acrescentou que deveria usar depois, já que agora eles têm que ir. O novo amigo do cara ficou muito envergonhado com os sinais inesperados de atenção. O jovem ordenou com entusiasmo que avançassem, pois tinham negócios a tratar, e os três seguiram em direção ao gol. E então 3 amigos recusaram no prédio Kelvin. Vivian disse que aquela chuva estranha havia parado, pois essas criaturas malucas da rua deveriam voltar à vida normal, mas o cara não sabia como seria. O jovem pensou seriamente no fato de que as pessoas alegres não sabiam que depois que a chuva negra parou, começou o verdadeiro início do período catalítico do fim do mundo. A ordem dos níveis dos monstros, de baixo para alto, foi a seguinte: primeiro veio o período catalítico, o período de geração, o período de crescimento, o período de maturidade, o período de mudança de polaridade e o último foi o período de personalidade real. Havia também níveis alternativos para o despertar de uma pessoa. Primeiro houve uma tempestade, depois uma inundação, um incêndio, um tsunami, uma catástrofe e o último nível, que era indestrutível. Agora havia zumbis, sobreviventes do período catalítico, então o cara teve que tirar a irmã de lá e levá-la para o abrigo antes que a situação piorasse. Wilson convidou Vivian e Sharon para entrarem no prédio, para onde caminharam. As meninas não se importaram. A área circundante estava muito silenciosa, o que despertou suspeitas e até medo. E assim os 3 jovens se encontraram dentro do prédio. Tudo ao redor ainda era suspeito, o que alarmou o trio de viajantes. Os andarilhos superaram todos os obstáculos ao longo do caminho, entrando profundamente no enorme edifício. E então os 3 se aproximaram do elevador. Wilson perguntou a Sharon se ela sabia em que andar Kelvin e todos os outros costumavam ficar, mas o gerente do metal não tinha certeza de sua informação. O cara diz que então eles não têm escolha a não ser ir primeiro para o último andar, e com essas palavras o jovem pressiona o último número 12 e todos vão para o topo do prédio. E então Wilson decidiu que se eles não encontrassem Kelvin lá, eles iriam cada vez mais baixo até atingirem seu objetivo. Um rapaz e 2 garotas pararam na entrada do elevador e esperaram que ele descesse para subir ao 12º andar. E então as portas do elevador se abrem, mas inesperadamente para todos, uma multidão de zumbis malucos aparece no elevador, que, ao verem as pessoas, imediatamente correram para elas. Wilson gritou devido ao encontro inesperado com monstros. Nesse momento, o zumbi quase voou para o lugar e abriu as patas, com a intenção de atacar o jovem que estava na frente, mais próximo dos monstros. A enorme boca do monstro abriu-se a poucos centímetros do rosto do jovem. O cara não tinha rosto pelo horror que apareceu. Mas o jovem não se surpreendeu, gritou para os rapazes terem cuidado e não se aproximarem, e ele mesmo ativou a habilidade de fogo. Ao mesmo tempo, vários inimigos ferozes já voavam em direção a Wilson, mas o cara formou uma espada de fogo contra eles e se preparava para atacar os terríveis oponentes. Em um instante, 2 zumbis já foram cortados ao meio pelo golpe da espada do jovem e cobertos de chamas. Enquanto isso, o cara atacou outro monstro com uma lâmina de fogo, e ele mesmo ordenou às garotas que ele cobriria na frente e elas ficariam atrás. A controladora de metal sorriu e disse a Wilson para não se preocupar, e ela ativou sua habilidade de controlar o metal. No mesmo momento, lanças de metal apareceram no ar, que Sharon implantou e lançou em direção aos monstros. A garota decidiu que mataria todos os zumbis, no mesmo momento em que o controlador de metal perfura o inimigo com suas lanças. Vivian lida com os monstros com seu próprio método. A garota ativou o poder da chama e mergulhou o inimigo em ondas de fogo para queimá-lo vivo. Sharon disse à sua nova amiga que ela era gostosa demais para este mundo, e a rainha das chamas disse a Sharon que ela também não era tão ruim.
Mas as senhoras não tiveram tempo para conversar, embora os zumbis tenham sido queimados, eles ainda eram fortes o suficiente, então a dona do metal se defendeu dos monstros com uma armação de metal. Wilson lançou uma esfera de fogo contra o inimigo, que foi empurrado para trás pela onda de choque. Os zumbis perceberam isso e entraram em pânico. De repente, essa esfera explode e perfura todos os inimigos que estavam por perto com lanças de fogo. E assim, quase todos os monstros foram destruídos e caíram aos pés de Wilson. O cara, segurando outra bomba dessas, disse às meninas para tomarem cuidado. Sharon respondeu com um sorriso para o cara contar isso a Vivian, porque ela não sabe qual é a verdadeira estética do assassinato. A própria garota usou seus poderes para acabar com os zumbis sobreviventes. Sharon puxou as pontas de metal dos zumbis, e depois disso a garota atacou novamente os inimigos com eles, cortando-os com essas estacas, como facas afiadas. O jovem pensou que a Rainha da Chama ainda é muito jovem e não tem muita experiência em batalhas. Em vez dela, Sharon está lutando a toda velocidade. A controladora de metal tinha acabado de acordar e estava tão pervertida quanto na vida passada de Wilson. Ela habilmente cortou monstros ao meio. De repente, os três rapazes notaram algo ao longe no corredor, o que os deixou em grande estado de choque. Uma multidão de monstros malucos estava correndo direto para duas garotas e um cara. O jovem elaborou um plano. Ele ordenou que as meninas entrassem primeiro no elevador. Wilson prendeu suportes de metal nas costas das meninas. E com a ajuda e sua habilidade de manipular metal, Vivian e Sharon os enviaram pelo ar até o elevador. O próprio cara foi deixado sozinho para lutar contra uma nova onda de invasão de zumbis. E assim o jovem concentrou sua habilidade de controlar o metal. Espinhos de metal surgiram do chão e perfuraram os zumbis, impedindo seus movimentos, o que ajudou o cara a ganhar tempo para escapar. Wilson correu o mais rápido que pôde para o elevador, onde as meninas já estavam esperando por ele. Enquanto os três subiam no elevador, Vivian se perguntou o que havia de errado com este mundo, porque, quando a chuva negra parou, havia mais pessoas loucas. A garota ruiva acrescentou com aborrecimento na voz que isso não era nada do que a agência havia assumido anteriormente. A Rainha das Chamas perguntou a Wilson se isso poderia ser uma armadilha preparada por Kelvin, mas o jovem respondeu que estava mais preocupado com onde sua irmã estava agora do que se era uma armadilha ou não. Era mais importante para ele saber se sua irmã estava segura. O jovem pensou que, afinal, Kevin não teve Kelvin em sua vida anterior. O cara suspeitou que o homem havia morrido em sua vida anterior. Wilson ordenou que as meninas segurassem firme. Elas estavam subindo, e com sua habilidade mágica ele acelerou o movimento do elevador. Vivian sentiu isso e gritou de medo. Enquanto isso, monstros também assolavam os andares superiores. Mas ali alguns deles pareciam diferentes. Eram mais avançados que outros zumbis e tinham um corpo blindado. De repente, os zumbis ouviram o som do elevador subindo. Eles se amontoaram nas portas do elevador. O zumbi melhorado também ouviu esse som e pulou no poço do elevador diretamente para o telhado. Vivian ouviu o barulho desse zumbi batendo no elevador. Ela entrou em pânico e perguntou aos rapazes o que era aquele som, mas Sharon e Wilson permaneceram calmos. Não havia uma gota de excitação em seus rostos. O empresário do metal zombou da garota. Ela riu e disse que não era um barulho e sim o grito da Rainha das Chamas que ela acabará de dar, mas Vivian negou. Ela disse que achou ter ouvido um golpe. De repente, o zumbi avançado atravessou o teto do elevador com toda a sua força. O monstro pulou no elevador direto para os três caras, que entraram em pânico ao vê-lo. As meninas ficaram perplexas com o tipo de criatura que era aquela, mas o jovem entendeu o que era. Era um zumbi em período de crescimento e parecia mais inteligente e protegido do que o zumbi do estágio anterior. Wilson ficou perplexo sobre como os zumbis entraram em seu período de crescimento tão cedo, enquanto o monstro ria maldosamente. O cara mandou as meninas saírem do elevador porque era muito estreito e, com a ajuda de sua habilidade de manipular metal, o jovem ajudou todos a sair da cabine do elevador. Quando os três caras já estavam no teto do elevador, eles se prepararam para atacar o monstro que permanecia no elevador. Mas o zumbi melhorado passou na frente deles e avançou contra as garotas e o cara na tentativa de atacá-los. Vivian pediu que isso fosse fornecido a ela e lançou uma poderosa onda de fogo diretamente no monstro. As chamas de fogo envolveram completamente o zumbi. Mas o ataque da Rainha Ígnea não funcionou. Esta entidade puxou a mão em sua direção direto do fogo. No último momento, Wilson conseguiu desviar o golpe do monstro e acertou-o com toda a força. O jovem perguntou se Vivian estava bem e ela concordou. Sharon também decidiu tentar atacar o inimigo. Ele gritou que era a vez dela e levantou a mão para sua magia de controle de metal.
No mesmo momento, sob a influência da capacidade de controlar o metal, as paredes do elevador começaram a torcer e comprimir até formarem uma esfera na qual permaneceu uma entidade tão terrível. Após o que a garota enviou esta bola pelo poço do elevador, Sharon riu alegremente e disse que isso se chamava salto feliz. A Rainha das Chamas notou mentalmente que a dona do metal definitivamente não tinha ideia certa sobre pular. Enquanto isso, no prédio, não apenas esses três lutavam contra zumbis, mas um jovem animado também lutava com ele. Esse cara de repente ouviu alguns sons e pensou que alguém da agência havia chegado. O jovem animado decidiu ir verificar as escadas ao longo do caminho, onde estavam deitados zumbis já derrotados, discutindo sobre o motivo de toda essa agitação. O líder não disse que você precisa ficar nas sombras. Mas naquele momento Wilson disse que aquele zumbi não iria simplesmente morrer, então os três tinham que sair primeiro. E enquanto isso ele estava saindo do poço do elevador, um zumbi apareceu em seu caminho. As meninas seguiram os meninos. Eles também desceram do poço do elevador para o chão. De repente, o mesmo zumbi avançado emergiu do elevador desabado. O monstro saiu completamente ileso dos ataques de Sharon e da queda no elevador. O cara percebeu o monstro e gritou para as meninas tomarem cuidado. O próprio zumbi melhorado correu o mais rápido que pôde para atacar os três caras. A controladora de metal tentou causar danos ao inimigo. Ela levantou fragmentos de metal no ar para direcioná-los para o zumbi melhorado. A garota tentou conter o vilão correndo o mais rápido que pôde em direção ao trio de rapazes com pedaços de metal flutuando. O jovem não imaginava que tão cedo teria que enfrentar novamente os zumbis do período de crescimento. O cara cerrou o punho. Sem perder tempo, Wilson ativou suas habilidades de controle de fogo e metal. O cara percebeu que não era mais a mesma pessoa de antes. Em um piscar de olhos desferiu um golpe duplo esmagador no inimigo. Apesar do ferimento profundo, o zumbi ainda poderia atacar. O jovem pensou que, como esperado, o corpo de um zumbi adulto era mais forte, então ele precisava usar a força de forma diferente. O cara concentrou o poder de fogo em sua mão, e então com toda a sua força acertou o rosto do zumbi melhorado com seu punho de fogo. O golpe afetou o inimigo. Vivian argumentou que o poder da chama poderia ser usado dessa forma. A garota não sabia disso. De repente, a pata com garras de um monstro apareceu das chamas, que ainda não foi derrotado e estava prestes a atingir Wilson. Esquivando-se do inimigo, o jovem pensou como isso seria possível, já que o monstro sofreu muitos danos, mas o cara ficou feliz por desta vez não estar lutando sozinho. Sharon e Vivian combinaram suas duas habilidades para controlar metal e fogo e direcionaram seu ataque ao zumbi aprimorado. O monstro conseguiu parar a haste de metal em chamas com as próprias mãos pouco antes de penetrar no coração. O zumbi segurou a vara com força, impedindo-a de avançar. Wilson gritou para as meninas continuarem atacando o coração do zumbi melhorado. Sharon e Vivian concentraram suas forças e focaram no monstro. O jovem explicou que mesmo durante o período de crescimento do zumbi, sua fraqueza continua sendo seu coração. Parece que o corpo do monstro começou a ficar coberto de queimaduras. No último momento, o cara se aproximou do monstro, desejando que ele morresse, desferiu um golpe esmagador e um forte medo apareceu no rosto do zumbi. Wilson desferiu um golpe duplo profundo com sua lâmina de fogo. Mas a lâmina quebrou ao meio e parte dela ricocheteou no corpo do zumbi, que estava coberto por um brilho azul. O jovem pensou que talvez o monstro agora tivesse se transformado. Poderia ser esse realmente o poder do período de maturidade. A Rainha das Chamas perguntou o que havia de errado com o zumbi, mas Sharon respondeu que Vivian não conseguia ver que o monstro era perfeito para ser pintado. O jovem entendeu que com sua força atual não seria capaz de infligir danos fatais ao monstro. De repente, o mesmo jovem animado que havia lidado com todos os zumbis nas escadas se aproximou do trio de rapazes e disse que tudo era simplesmente hilário. Vivian reconheceu esse cara. Ele era um nível de inundação desperto, Capitão Léo. E o jovem reconheceu a Rainha da Chama e perguntou por que ela estava aqui, mas a garota disse que conversaremos sobre isso mais tarde e pediu para ajudá-los a lidar com o monstro. Léo disse que esse cara não é como nenhum dos malucos com quem ele lidou antes. O capitão viu que o zumbi estava vestido de cosplayer, mas Vivian avisou que esse cara é muito forte, principalmente sua armadura de osso, é muito durável. Capital respondeu que a entendia, e acrescentou que acima de tudo gosta de quebrar coisas difíceis. Com essas palavras o cara correu para atacar o monstro. E agora Léo já estava quase perto do zumbi. Ele estendeu o punho para atacar. O cara deu um soco na cara da entidade com toda a força e disse que os cosplayers são sempre difíceis de quebrar.
O capitão puxou o zumbi pela mão e disse que vamos ver quem é mais forte. Depois dessas palavras, Léo começou a desferir golpes super rápidos, super fortes, numerosos no inimigo. De fora parecia que o cara estava atacando com 100 punhos de uma vez. A armadura do monstro rachou e desmoronou, mas de repente o inimigo conseguiu parar o punho de Léo. Wilson gritou para o capitão que aquela era uma boa chance de atacar o coração, ele precisava agir. A dona do metal e a rainha das chamas concordaram com as palavras do cara. O monstro agarrou o Léo com força e estava prestes a comê-lo. O capitão não acreditou e pensou que ele poderia estar brincando. Mas naquele exato momento um ataque de fogo voou em direção ao monstro. Ele virou a cabeça e ficou horrorizado. Num instante, o golpe de fogo atingiu o monstro. Wilson calculou o momento de atacar o monstro com uma espada de fogo e apontou para o seu coração. O jovem apontou sua espada para o alvo. O zumbi em chamas voou para baixo e, quando atingiu o chão, tudo se despedaçou e foi envolto em chamas de fogo. O cara enfiou sua lâmina de fogo bem no coração do zumbi aprimorado e disse-lhe para morrer. A lâmina de fogo atingiu o coração do monstro. O fogo envolveu todo o monstro por dentro e o queimou. Uma grande explosão foi ouvida neste local. As meninas e o capitão observaram o que estava acontecendo à margem. O cara estava com uma espada em chamas na mão sobre o corpo derrotado de um zumbi. Léo pensou em Wilson que ele era um bom lutador. A espada novamente assumiu a forma de uma pulseira e voltou para a mão do dono. E Sharon ficou indignada porque o zumbi, que era sua prancheta, estava todo queimado. Vivian se aproximou do capitão Léo e o repreendeu por sua imprudência. Ela disse que o cara era muito impulsivo e quase perdeu a vida, mas o nível de inundação acordado sorriu e disse à senhora que ela o estava subestimando, porque o cara estava apenas se aquecendo. Mas a rainha das chamas ainda estava preocupada com seu companheiro, então Wilson se aproximou deles e perguntou a Vivian quem era esse cara. A garota ruiva apresentou o jovem como Capitão Léo, um nível de inundação desperto. Wilson também se apresentou ao jovem e eles apertaram as mãos em saudação. O jovem achou que o nome de Léo lhe parecia desconhecido, mas sua força não era fraca. O cara precisava descobrir se conseguiria amarrá-lo. Uma tela de holograma azul apareceu com uma notificação do sistema de que o cara não conseguiu vincular o Capitão Léo a ele. Parece que na verdade o coração desse cara está muito mais cauteloso do que parece. O capitão disse ao jovem que ele era muito forte e sugeriu que algum dia lutassem juntos. Wilson disse a Léo que ele também não era fraco e concordou em lutar. A rainha das chamas disse que deveriam notificar a agência o mais rápido possível. Vivian explicou que a chuva negra havia parado, mas esses loucos ainda não haviam recuperado o juízo. Léo colocou a mão no ombro da garota ruiva e disse que a agência já sabia. A rainha fogosa perguntou o que estava acontecendo, e há quanto tempo esses zumbis deixaram de ser pessoas. Wilson pediu desculpas aos dois por interromper e perguntar sobre a agência, o que eles queriam dizer. Vivian cobriu a boca com a mão porque parecia ter dito algo secreto, mas o capitão disse-lhe que não havia nada de errado em contar-lhe. Nesta situação o programa de sigilo da agência já se esgotara há muito tempo. A rainha das chamas disse ao jovem que ela e Léo eram na verdade oficiais de segurança, uma organização oficial destinada a regular os despertares civis. Wilson esclareceu que este não era um serviço especial de segurança por acaso. O capitão ficou surpreso ao saber que o cara tinha ouvido falar do serviço especial de segurança. Mas o jovem respondeu negativamente e acrescentou que estava surpreso que houvesse alguma regulamentação oficial das atividades dos despertos. Léo respondeu que, claro, seria, afinal nem toda pessoa desperta é mentalmente estável. Forças sobrenaturais mudam a consciência de uma pessoa, com o que Wilson concordou. O cara pensou que o Departamento Especial de Segurança não é o precursor da Sociedade dos Seis Sentidos. O jovem sabia que a Sociedade dos Seis Sentidos estava ligada a isso. Wilson não conseguia acreditar que eles foram criados antes desse apocalipse zumbi. O jovem percebeu que a Rainha da Chama não é uma representante da Sociedade dos Seis Sentidos, o que significa que ela foi membro da Six Senses Society desde o início. Enquanto todos conversavam, Sharon cutucou uma parca de metal na cara do zumbi. Wilson perguntou a Léo se ele tinha visto mais alguém, pois ele tinha acabado de subir de baixo. O capitão esclareceu que o jovem se referia a outras pessoas. Se sim, então a chega deles. Só tem gente maluca no prédio. A dama dos metais ficou sentada o tempo todo e cutucou sua prancheta danificada com um pedaço de pau. O jovem não quis acreditar nessas palavras, pois esperava encontrar sua irmã. Wilson os deixou silenciosamente. A Rainha das Chamas tentou ligar para o cara, mas o jovem não se virou e simplesmente esclareceu que havia partido. O cara decidiu encontrar sua irmã sozinho.
O jovem entrou em uma sala meio destruída e decidiu procurar sua irmã entre os corpos de pessoas caídas no chão. O jovem pensava que por ter renascido sua irmã foi a primeira a se meter em problemas. Era estúpido seguir memórias anteriores quando ele mudou os acontecimentos atuais. De repente, Wilson notou um corpo semelhante ao de sua irmã e não pôde acreditar no que via. O cara sentou-se cuidadosamente no chão e chorou, temia que seus palpites se confirmassem. E assim o jovem agarra o corpo da menina pelos ombros, pretendendo virá-lo para cima para identificá-la. Mas virando o corpo para cima, havia uma garota completamente diferente. O jovem suspirou de alívio por não ser o corpo de sua irmã. O cara decidiu que parecia que sua irmã e os outros haviam ido embora antes desse lugar cair. De repente, a rainha das chamas se aproximou do cara por trás. A garota ruiva perguntou se o jovem havia encontrado sua irmã. Wilson respondeu que não havia vestígios, eles devem ter escapado antes do prédio cair. Vivian ficou feliz com as palavras do cara e disse que foi bom. Mas o jovem disse com tristeza que simplesmente não sabia para onde sua irmã tinha ido. Mas então Léo o abordou por trás e disse que talvez soubesse para onde sua irmã de Wilson tinha ido. O cara olhou para o capitão com esperança nos olhos e perguntou se ele sabia. Léo respondeu que a vibração de energia alienígena do nível de inundação despertado apareceu aqui antes, e é por isso que o cara veio aqui para investigá-la. Portanto, se a irmã de Wilson estava no prédio, então provavelmente ela está com o acordado agora. O cara perguntou ao capitão se ele tinha a habilidade de rastrear o acordado. Léo respondeu que claro que podia, porque era um profissional. E com estas palavras o jovem mostrou o telefone e a localização do despertado. Enquanto isso, a irmã de Wilson e outros rapazes foram levados até um homem. Todos os presentes ficaram horrorizados com o que viram. Este homem transformou um deles em um cristal. O homem de cabelo azul apontou para o cristal com o cara e disse aos outros por que eles não agem normalmente. O cabelo azul disse que todos os presentes aqui são um material valioso para ele. Com essas palavras, o vilão apertou o cristal com força, fazendo desmoronar em pequenos fragmentos. Tudo o que restou do homem foi um punhado de cristais, e o resto das pessoas olhou horrorizado. Os olhos do vilão brilharam com uma cor vermelha maluca. Ele sorriu amplamente e disse que dói toda vez que ele quebra um deles. Então, de repente, 3 homens entraram na sala, viraram-se para o Sr. Steve e disseram que o equipamento experimental estava pronto. O cabelo azul ficou encantado e disse que agora precisamos nos preparar para a largada. Pessoas com uniformes de médico agarraram as 4 pessoas sequestradas e as levaram para algum lugar. Steve perguntou a um dos médicos onde estavam Gina e os outros. O homem respondeu que a senhora Gina estava no 2º andar. O cabelo azul respondeu que ela era preguiçosa, ele iria encontrá-la, e eles fariam o resto, desde que os profissionais e médicos concordassem. Naquele momento, os médicos levaram as pessoas sequestradas para a sala de cirurgia. O desperto resistiu e gritou para ser libertado. Os médicos amarraram as vítimas nas mesas de operação e a irmã de Wilson implorou mentalmente que alguém a salvasse. Enquanto isso, com a ajuda de um marcador de localização rastreado, os caras chegaram ao lugar certo. Léo disse que é isso, já que a vibração termina aqui, por isso os despertos estão lá. Wilson ordenou que todos entrassem. Todos entraram na propriedade. Vivian perguntou ao capitão se ele tinha certeza de que havia alguém aqui. Mas o argumento de Léo era que mesmo que não acreditassem nele, deveriam acreditar na ciência. O jovem percebeu muita poeira no interior e notou que tinha a sensação de que aquele local não era habitado há muito tempo. O capitão ficou surpreso como isso era possível, mas a rainha da chama sugeriu explorar um pouco a área. Wilson especulou que os misteriosos despertos, juntamente com o período anterior de crescimento de zumbis, e o Departamento Especial de Segurança, que estava preparado para isso. O cara notou mentalmente que parecia que quando o apocalipse zumbi aconteceu, aconteceram muitas coisas que ele não sabia, e ele suspeitou que Léo devia estar escondendo outra coisa. O capitão disse que não adiantava procurar porque o lugar que eles precisavam era aqui, mas Sharon disse que não podiam estar no chão nem no céu. Léo mais uma vez estudou a localização no mapa. Vivian raciocinou sobre as palavras da Senhora dos Metais sobre a terra e o céu. A Rainha das Chamas perguntou a Wilson se ele havia inventado alguma coisa. O cara respondeu aos caras que eles poderiam estar no subsolo. A garota ruiva sugeriu que provavelmente estava no porão. O capitão respondeu que só precisava descobrir e com essas palavras se lançou ao chão, com a intenção de quebrá-lo. Vivian tentou impedir Léo, gritou para ele esperar, mas o grandalhão não a ouviu. Enquanto isso, 2 homens estavam sentados no porão. Um deles perguntou ao irmão o que os sequestradores queriam deles,
mas o irmão respondeu rudemente que não sabia. Mas no mesmo momento, o teto desaba bem na frente dos irmãos. Um dos homens novamente se pergunta o que aconteceu. Um dos irmãos retirou cuidadosamente a mão, que usou para cobrir os olhos da poeira que se levantou após o desabamento do telhado. Ele não entendia o que era. Léo disse que realmente há algo lá embaixo. De repente, Sharon ligou para Wilson, apontou para o homem sentado no chão à sua frente e disse que era Kelvin. Os dois homens pareciam assustados. Calvin perguntou como eles o conheciam. Mas o jovem foi hostil com ele. Ele disse que, claro, ele o conhecia, porque ele era o sequestrador da irmã dele e disse ao Wilson para vir pessoalmente. Por isso ele estava aqui. Com essas palavras o cara ativou seu fogo habilidade e sacou sua espada. Mas antes que o jovem tivesse tempo de fazer qualquer coisa, ele de repente notou descargas elétricas azuis nas proximidades. Essa descarga atingiu bem ao lado do cara, e do nada uma pedra enorme voou em direção ao capitão. Mas Léo facilmente o chutou para longe dele. Uma pedra caiu nas proximidades com um estrondo, e o capitão notou que os inimigos estavam atacando sorrateiramente às escondidas. Aí ouviu-se a voz de um estranho. Ele disse que o cara era forte. De repente, as pedras se separaram e o próprio vilão e outra mulher saíram. Steve foi o que despertou no pico da enchente, e Gina também foi a mesma que despertou, o de cabelo azul chamado Léo de Cachorro que estava seguindo seu traseiro todo esse tempo. O capitão sugeriu que o vilão enxaguasse a boca, senão fede. Kelvin disse que o casal levou a irmã de Wilson e que o próprio homem não teve nada a ver com isso. O jovem se aproximou de Steve e imediatamente perguntou onde estava sua irmã. O homem de cabelo azul repetiu a pergunta do rapaz com perplexidade no rosto. Mas o vilão então acrescentou que se o jovem estava falando sério sobre o material. E então, com um sorriso malicioso e vil, acrescentou que ela já devia estar morta. Wilson ficou confuso e perguntou ao homem de cabelo azul o que ele disse. O cara pensou com tristeza que mesmo quando teve outra oportunidade, sua irmã morreu novamente. O jovem começou a pensar que o destino não poderia ser mudado. Steve acrescentou isso já que eles chegaram bem a tempo de levar o corpo dela. Vivian ficou brava com as palavras do homem de cabelo azul. Ela iria usar a habilidade de fogo. Mas de repente a rainha das chamas parou. Ela notou algo no topo. Foi Sharon quem lançou uma viga de metal direto em Steve e desejou que ele fosse para o inferno. O vilão notou uma ameaça voadora acima. O homem de cabelos azuis gritou que tipo de violência era aquela e estendeu a mão para cima. Com sua habilidade, o homem cristalizou uma viga de metal voadora, evitando que ela caísse sobre sua cabeça. A dama do metal ficou irritada e notou que Steve tinha defesas bastante fortes. Mas o homem de cabelos azuis não parou por aí. Ele chamou Sharon de garota ingrata e continuou a fazer sua mágica. Enormes pontas de cristal voaram direto para o rosto da garota com duas cores de cabelo. Sharon percebeu que isso não era apenas defesa, mas também um ataque. De repente, algumas cordas foram puxadas por influência de magia. A menina pensou que essa era a única saída. Mas então Léo apareceu. Ele ativou o Berserker Sangrento do 4º nível da habilidade de classe A. Mas ele não teve permissão para derrotar o vilão. De repente, as mãos de alguém apareceram do chão. O capitão sentiu que alguém estava tentando agarrá-lo lá embaixo. Ele olhou para baixo e se perguntou de onde vinham as mãos. A rainha das chamas virou-se para Léo e ligou para ele, mas ele desapareceu em apenas um segundo. Havia um buraco no chão para onde o capitão Léo foi arrastado. Enquanto isso, Sharon continuou a brigar com Steve. A garota decidiu perfurar a concha de cristal do homem de cabelo azul usando cabos de aço. A garota conseguiu. A concha de cristal foi destruída e se desintegrou em muitos fragmentos de diferentes formas, mas o próprio vilão claramente não esperava isso de sua reação. Steve ficou simplesmente furioso, ligou para a dona do metal e desejou a morte dela. De repente o chão caiu. O vilão e a garota de duas cores de cabelo caíram junto com o chão. Gotas de sangue começaram a escorrer dos lábios de Sharon. O homem de cabelo azul perfurou a dona dos metais com seu cristal pontiagudo. O homem riu e disse que a garota perdeu. Mas Sharon olhou para o cara e com um sorriso disse que isso estava certo. O vilão não entendeu o que ela quis dizer. A garota de duas cores de cabelo agarrou o homem de cabelo azul pelas mãos e gritou para ele que ele foi pego. Era hora de vingança. E acrescentou porque Wilson era tão estúpido. Enquanto isso, o jovem caminhava com uma espada de fogo e se convenceu de que não era hora de se entregar a pensamentos. Aí o cara começou a correr e percebeu que tinha que fazer isso. E agora Wilson já está correndo em direção a Steve e Sharon juntos. Mas Gina chamou a atenção para o jovem. Esta vilã convidou o jovem para conhecê-la, e ela voou alto.
uma esfera elétrica pairando sobre suas mãos. Gina, usando esta esfera, começou a atacar Wilson com raios, mas ele conseguiu evitar o ataque dela. O Cabelo Azul ordenou que não interferisse, porque esta é a batalha dele, e Sharon chamou o jovem. De repente, fios de metal começaram a amarrar Steve debaixo do chão. O homem ficou atordoado. A garota de duas cores de cabelo amarrou firmemente a de cabelo azul com esses fios e gritou novamente para ele que ele foi pego. Wilson voou no ar, ergueu sua espada de fogo sobre o vilão e gritou para ele ir para o inferno. Steve grunhiu para os dois que eles queriam matá-lo e ativou seu escudo de gelo. Diante da onda de chamas do ataque do jovem, apareceu um escudo de gelo ativado pelo homem de cabelo azul. O cara voou mais perto e ergueu uma lâmina de fogo acima da cabeça, com a intenção de quebrar o obstáculo de gelo do inimigo. O escudo de cristal foi destruído pelo ataque de fogo de Wilson, Sharon ainda segurando o inimigo com fios. Vivian correu até a dona do metal. Ela disse que era perigoso continuar a habilidade, pois ela estava sangrando, precisava parar imediatamente, senão morreria, mas Sharon respondeu que estava bem, estava tolerável. Enquanto isso, Wilson olhou em volta para ver se havia conseguido lidar com o inimigo. Mas Steve se cobriu com um escudo de gelo. A dona do metal pensou que ela havia errado. O Cabelo Azul disse que Sharon esteve perto de quase matá-lo. Todo o trio de camaradas imediatamente teve uma expressão desesperada de fracasso em seus rostos. Naquele momento, no subsolo, Léo estava lutando com um golem de pedra, que percebeu que o cara percebeu que ele já estava com dificuldade para respirar. O golem era um nível de inundação desperto e seu nome era Jacob, que disse que os ratos, que você despreza, se adaptam facilmente à vida subterrânea. Em Capital perguntou a Jacob se ele governava a terra, mas o golem disse a Léo que ele era pior que um rato e acrescentou que até que seu corpo apodrecesse, ele poderia desfrutar da tranquilidade da vida subterrânea. Enquanto isso, Steve cristalizou todo o seu corpo. O homem de cabelo azul começou a atacar Wilson com estacas de cristal. O jovem percebeu que o vilão havia ficado mais forte novamente, e Steve riu e disse que eram todas formiguinhas e iriam morrer. Jacob subiu para perguntar a Gina se eles haviam terminado ou não. A vilã respondeu que quase. O golem perguntou sobre Steve, se ele tinha enlouquecido de novo, mas Gina respondeu que o conhecia bem. Wilson tentou evitar os ataques das estacas de cristal. Cabelo Azul não conseguiu acertar o cara ágil com sua habilidade de gelo. O jovem cortava periodicamente os cristais que voavam direto para ele. O cara ativou novamente uma mistura de duas habilidades de controle de metal e fogo e apontou para o inimigo. A espada de fogo foi lançada diretamente em Steve, acompanhando todo o espaço com uma onda de força de fogo e arejada. A poderosa arma voou a toda velocidade em direção ao inimigo. O homem de cabelo azul riu do cara por ser um novato, pegou e jogou fora sua arma no meio da batalha e habilmente se esquivou de um poderoso ataque de fogo. Mas então Steve percebeu que algo estava errado com esta poderosa arma de fogo. O jovem disse ao vilão que se tratava de uma armadilha. No mesmo momento uma lança dourada giratória voou em direção ao homem de cabelo azul. Ele voou em direção a Steve e bateu, acompanhado por uma grande explosão de fogo. O homem de cabelo azul não conseguiu evitar o golpe esmagador e um de seus braços foi arrancado. O cara ficou chateado porque o inimigo ainda sobreviveu, embora o uivo estivesse próximo. Wilson não relaxou, entendeu que precisava se livrar do homem de cabelo azul imediatamente. Mas Jacó apressou-se em deter o jovem, ele desferiu um golpe poderoso nele com o punho. O golem atinge o cara no ombro com seu doloroso golpe de pedra. Wilson salta para longe do vilão, mas mesmo assim, Jacob conseguiu tocar na mão do jovem. Vivian disse que como os vilões não têm vergonha, quando o cara não conseguiu vencer, eles imediatamente atacaram no meio da multidão. Porém, Gina e Jacob riram de suas palavras. A garota chamou a rainha da chama de garota ingênua e o golem confirmou. Enquanto isso, o de cabelo azul fazia sentir sua presença. Steve disse que não esperava que Wilson fosse realmente um desperto que tem dois poderes. O jovem escondeu do inimigo sua habilidade de controlar o metal para mantê-lo em suspense, pois queria matá-lo com um golpe, mas o vilão bloqueou. E o homem de cabelo azul também tem dois cúmplices, um elétrico, a outra pedra. O homem de pedra arrastou Léo embora. Agora que Sharon está ferida e Vivian não consegue se adaptar a esta fase da luta, o único que pode lutar é Wilson. Mesmo que o cara estivesse sozinho contra todos, ele decidiu que iria matá-los para vingar sua irmã. Mas de repente o chão começou a tremer. O Capitão Léo saiu voando e começou a lutar com o homem de pedra. Léo agarrou Jacob pelo pescoço e começou a sufocá-lo com todas as suas forças.
O capitão gritou com o golem e disse que gostava da paz. Enquanto segurava o inimigo, pretendia acertá-lo com um punho. Mas de repente houve uma explosão. Wilson e Vivian protegeram seus rostos dos destroços da onda de choque. Léo olhou em volta e Jacob não estava mais embaixo dele. Ele desapareceu em alguns segundos. O capitão disse que isto não era mal para um rato. Ele foi bem rápido. Um momento depois, o Homem de Pedra apareceu entre seus companheiros. O próprio golem ficou assustado, pois quase recebeu um golpe poderoso de Léo. O capitão perguntou a Wilson como ele estava, se ainda poderia lutar. O jovem respondeu que deveria perguntar porque tinha acabado de se aquecer. Léo convidou seu camarada para esfolar esses ratos juntos, então o sistema exibiu uma mensagem sobre a conexão alcançada com Léo. Wilson recebeu a habilidade de Rank A, Maldito Berserk. Steve viu a mensagem do sistema e percebeu do que o cara era capaz. Gina disse que a evacuação de lá estava quase completa, então eles também precisavam se preparar para a remoção, mas o homem de cabelo azul ficou bravo e disse à menina que não havia necessidade de dizer a ele o que fazer. Gina pediu ao jovem que se acalmasse, pois ele já estava fora de si. A garota pediu para o Homem de Pedra tirar Steve daqui e deixar o cara soltar os malucos. Jacob perguntou se eles iriam mantê-los aqui, pois eles haviam se esforçado muito para pegar esses maníacos. Gina explicou que são apenas pessoas malucas que sempre podem encontrar. Após suas palavras, os vilões decidiram fugir, mas Léo e Wilson foram alcançar os fugitivos. Gina decidiu atrasar os caras com sua habilidade relâmpago. A garota lançou uma esfera carregada de raios em Wilson. Ela lançou a segunda esfera no capitão. Mas os jovens tinham o seu próprio plano para isso. Eles se esquivaram do raio e correram até a garota. Léo disse a Gina que ela havia perdido, mas a vilã sorriu. Ela não pensava assim. De repente, um raio apareceu acima de Sharon e Vivian. As meninas notaram como o teto começou a desabar, e a Rainha das Chamas cobriu consigo mesma a Dona do Metal. Enquanto isso, os caras se esquivaram dos ataques de Gina. Os caras notaram algo ao longe, mas não conseguiram ver o que. A vilã, com um sorriso maroto no rosto, perguntou a Léo e Wilson para onde eles estavam olhando. Mas então Gina formou uma espiral de luz azul brilhante, que cegou os rapazes. Eles cobriram os olhos com as mãos por causa da cegueira. Mas então perceberam que a vilã havia escapado. Foi um ataque quase fatal. Mas então os jovens recuperaram o juízo e ligaram para Vivian e Sharon. Uma espessa camada de poeira obscureceu a visão de toda a área da masmorra, não permitindo que Wilson e Capitão Léo vissem onde as meninas estavam. A Rainha das Chamas disse que ela morreu. A Senhora do Metal perguntou a Vivian por quanto tempo a garota continuaria fingindo estar morta. Mas a garota de cabelo ruivo se desculpou e disse que esqueceu que o poder de Sharon era controlar o metal. A garota de cabelo bicolor ficou emocionada que Vivian se abaixou para salvá-la, mas ela ainda atrapalha quando está em cima dela. Mas de repente a Dona do Metal tossiu forte. Sharon começou a sangrar pela boca e Vivian entrou em pânico porque não sabia como ajudar a amiga. A Rainha da Chama perguntou à menina como ela se sentia. Ela respondeu que era normal. A ruiva ouviu os rapazes chamando ela. Vivian respondeu e gritou que eles estavam aqui. Os jovens se aproximaram de uma pilha de pedras grandes, onde podiam ouvir o chamado das meninas. Léo disse que elas estavam aqui. Wilson ativou sua habilidade e retirou os escombros. O jovem perguntou às meninas como elas estavam, e Vivian respondeu que foi bom que os rapazes tenham aparecido aqui. Neste ponto, Kelvin se perguntou no que ele havia se metido. Seu irmão subordinado sugeriu ao chefe que ele simplesmente fugisse daqui. O homem apontou que havia uma saída para uma masmorra não muito longe de sua localização, para que pudessem sair silenciosamente e passar despercebidos. Os homens se entreolharam e decidiram fugir. Os vilões rastejaram cuidadosamente em direção à saída da masmorra para que ninguém os notasse. Enquanto isso, os caras ainda estavam nesta masmorra, decidindo o que fazer agora. Wilson perguntou a Léo se poderia encontrá-los novamente. O capitão pensou. O jovem esclareceu com ele que isso havia acontecido. Léo olhou para o navegador e disse que os bandidos não foram longe, mas pararam bem perto deles. O mapa mostrava dois indicadores, um de Léo e outro de inimigos. Eles estavam bem próximos do capitão e de Wilson. E então os caras, observando a movimentação dos vilões, gritaram simultaneamente quando pararam. Léo ouviu algum barulho em uma passagem. Wilson disse para as meninas esperarem um pouco aqui, e ele e Léo viriam o que estava acontecendo ali. Vivian concordou. Naquele momento apareceu um bando de zumbis malucos, e os vilões fugiam deles, gritavam pedidos de ajuda e temiam que estivessem prestes a serem pegos por monstros. Era o chefe Kelvin e seu irmão.